cabeça. Lango, 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 lango. É a madrinha, né, Jojo Todinho? Esqueça tudo. Olha ela aí, a poderosa, rapaziada. Se me ver, não venha me pedir nada. Eu não sou obrigada a dar nada pra vocês. Jack Daniels, Johnny Walker, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me... Eu sei que tem muita gente querendo saber aonde está essa pessoa, quem que é, essa pessoa sou eu. E eu quero me pronunciar logo. Eu quero deixar bem claro a respeito de tudo no meu pronunciamento que eu vou fazer logo mais. Então eu vou me pronunciar porque a história, a respeito de tudo no meu pronunciamento que eu vou fazer logo mais. E eu quero me pronunciar logo. Então eu vou me pronunciar porque... Fala, seus nordiogramados! De forma geral, os últimos dias foram muito bons e repletos de derrotas para o bolsonarismo, que agoniza em praça pública no objetivo de recuperar o prestígio que um dia já teve. Só que é tudo em vão, e eles também não se ajudam muito. Logo na segunda-feira, Trump ligou para Lula na intenção de organizar negociações bilaterais entre os países depois que o Laranjão notou que suas decisões histéricas de sanções e taxações não geraram nenhuma arregada por parte do Brasil. Muito pelo contrário, renderam efeitos nocivos como inflação de alimentos nos Estados Unidos e sumiço do café das prateleiras naquele antro. Só que não foi uma simples conversa. À tarde, o republicano deu uma entrevista para assumir que gostou do Nine e pretende ter uma relação saudável com o governo brasileiro, tarefa que será comandada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O nome de Rubio, no entanto, foi a deixa perfeita para alimentar teorias conspiratórias do gado que apostou que o membro mais ideológico da equipe de Trump botaria para fuder em cima dos brasileiros num xadrez 5D que revelaria uma grande armadilha em no máximo 72 horas. Como era previsto, nada disso ocorreu. Rubio é pau-mandado de Trump e já aguentou calado ser chamado de Marquinho e porco por suar como um desgraçado em climas quentes. No fim, Rubio ligou para o nosso chanceler Mauro Vieira em apenas 72 horas e a conversa aconteceu com o maior respeito. Afinal, a extrema-direita é tão lacradora que muitas vezes esquece que, historicamente, presidentes de ideologias distintas negociam, porque o importante é o resultado que se obtém desses acordos e não o corte do TikTok denunciando banheiro unissex. Well, I had a great talk with the president of Brazil, who's a good man. I met him actually at the United Nations. I was going up to make a speech and I didn't have a teleprompter. I met with President Lula and I found him to be very good. I mean, we had a very good talk for about, 2 minutes. But we met and we liked each other. And yeah, we had a great conversation. Yeah, we'll start doing business. And are you considering coming to Brazil for a COP? At some point I would, and he's going to come here. We talked about that. O que é mais importante, sabe o que aconteceu? É que ao terminar a conversa, ele me deu o telefone pessoal dele. Eu dei o meu para ele, para que a gente não precise de intermediário. Salve, salve galãs e galoas! A dupla Bananinha e neto de ditador nem sabe mais como inventar falsas esperanças para a claque acreditar que Lula e Xandão vão ser presos em Guantánamo quando Marco Rubio começar a expor a armadilha que prepara para prender esses comunistas amigos do Fidel Castro. Paulinho Gogó no momento tá que nem homem quando é abandonado pela namorada. Quieto, não fala nada, só fica jogando indiretinha na timeline por meio de letras de pagode enquanto chora embaixo da cama. O cara primeiro meteu o migué que tava de férias, depois fez live de 1h30 sem citar o encontro dos presidentes, como se fosse um assunto irrelevante, tipo o fim da MTV Brasil. Sim, ainda existia, mas agora vai acabar de vez. Dudu também apareceu menos que de costume. Primeiro, deu as caras se comparando com uma vítima do Holocausto, como se passar o dia comprando calça jeans da Diesel, da Gap e almoçando no Arby's fosse comparável a inalar gás Zyklon B em campo de concentração. E na volta de um desses passeios do shopping, ele aproveitou, claro, o deslocamento do carro para prometer que Marco Rubio agiria contra o Brasil. Como a analogia é o forte do Pouca Pica, ele insinuou que o nosso país hoje é comparável ao Hamas. Um relato de um sobrevivente do Holocausto
E ele, quando ele estava no campo de concentração, ele buscava coisas para ficar feliz, para tentar não entrar numa depressão e etc. E isso daí nos sustenta, né? A fé em Deus. Porque é o seguinte, até como o Hamas, que onde tem intervenção militar, abre-se um canal de diálogo, e agora fizeram, né, até um acordo, vamos ver se o Hamas vai cumprir. Então eu acho que na data de ontem ocorreu uma grande vitória, porque em algum momento essa abertura desse canal aconteceria, e quem foi escalado para intermediar? Ninguém menos do que Marco Rubio, uma pessoa que é conhecida pela sua atuação a favor das liberdades, a sua crítica a regimes totalitários, notoriamente na América Latina. Então não existe nada melhor do que isso. Eu ainda vejo aí gente querendo vender narrativa, principalmente da velha imprensa, de que foi um dia de vitória para o Lula, mas eles sabem que está muito, mas muito longe disso. Esse tipo de esquete de humor involuntário se estendeu pela mídia subterrânea, com direito a Príncipe Surubeiro e o cadáver de banho tomado Augusto Nunes apelando para a velha abordagem de chamar Lula de burro e pinguço, para desmerecer o avanço da resenha entre ele e o Trump. Sempre, né? Veredito. Sentiram e não foi pouco. Até o Joel da Globo News teve que concordar com isso. Rapaz! Não é assim, porque um presidente pediu, ganhou, poxa, que vitória, vamos conclamar aqui uma vitória política. É como a imprensa irresponsável do Brasil está já ventilando essa notícia, por causa de uma ligação, sem ver os termos, sem ter tido de fato uma troca, um fórum de troca. Eles já estão dizendo que, que bacana, agora o Lula vai reverter toda a situação com os Estados Unidos. O Lula é louco. Agora, esse tipo de reunião só dá trabalho para o intérprete, que tem que traduzir o Lula limpando as bobagens que o Lula fala. Resumindo, não houve uma reunião. Houve um preparativo para a próxima, que vai ser complicado para o brasileiro, porque o Rubio não é fácil, é bem objetivo, e o Trump, como sabemos, ele sabe armar, né, um alçapão. Quando ele quer pegar alguém de quem não gosta, ele não gosta do Lula. Ponto final. Até quando o PL continuará no seu discurso? E vamos ver se nas ações também ou não, amarrado à estratégia do Eduardo Bolsonaro. Uma estratégia que a gente está vendo, já está dando com os burros na água, já está naufragando de uma maneira fragorosa. Até mesmo a relação Brasil, governo brasileiro com o Trump, parece que já está se dando em novos termos, como a gente comentou há pouco. Se antes era o nome do Lula que não aparecia, do Trump, nas últimas manifestações tem sido o nome do Bolsonaro que desapareceu. Internacionalmente, o cenário não é dos mais promissores para o gado. Eduardo e Paulo estão abandonados e largados à própria sorte. Não se tornarão homeless, posturados como Chaves após o piripaque em suas noias de fentanil. É verdade, mas para o Brasil eles não voltam, na Casa Branca eles não entram e vão ter que se contentar em vender cursinhos de escatologia. Só que a situação doméstica da política também não gera tanta confiança no gado. Foi uma semana de debandada e dissidências do Centrão na base do candidato que for lançado contra o Lula em 2026. Ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, tirou o Ronaldo Caiado para a merda ao anunciar que não só não vai entregar o cargo, como apoiará Lula no ano que vem. E ainda comentou que o governador de Goiás só deveria se manifestar quando tiver mais de 1,5% de intenções de votos, reforçando a humilhada que Ciro Nogueira já havia imposto a Caiado dias antes. Os candidatos viáveis que nós temos hoje na direita ou é o governador Tarcísio ou o governador Ratinho. O governador Caiado tem toda a legitimidade de colocar o seu nome. Agora, nós não vamos entrar numa eleição apenas para marcar a posição. Outros integrantes da Federação PP e Desunião Brasil impuseram um racha a esse grupo antes da disputa da primeira eleição em parceria. André Fufuca, ministro dos Esportes e do PP, já avisou que no Maranhão vai trabalhar para garantir palanque para o presidente entre os seus aliados. O mesmo posicionamento de Lucas Ribeiro, vice-governador paraibano do PP, e Otto Alencar, do PSD da Bahia, que anunciou a Ratinho Júnior que no ano que vem o candidato dele é Lula. Centrão é isso aí, oportunismo e jamais apostar em cavalo manco.
Burro é o Ciro Nogueira, que vai morrer abraçado ao Jair, sendo de um estado em que o governador petista Rafael Fonteles vai vencer com 90% dos votos no ano que vem. Mas eu não tô lamentando, muito pelo contrário. A política só ganha com esse sujeito sumindo definitivamente do mapa. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. A extrema-direita definitivamente está inserida numa maré de azar. Se Ratinho Júnior e Caiado mal conseguem votos para superar a campanha pífia do Ciro Gomes em 2022, Tarcínico pelo menos é competitivo, de acordo com as pesquisas lançadas até o momento. O problema é que o Risoli de Clamídia faz muito esforço para se queimar publicamente sempre que aparece uma oportunidade. Na semana passada, ele garantiu que o PCC não tinha envolvimento com a falsificação de destilados, sem sequer ter uma investigação concluída sobre o assunto. E cá entre nós, pela magnitude do problema, qual a chance do PCC ter zero envolvimento nas variadas cadeias que compõem um crime assim? Não contente em soar como advogado pro bono do Marcola, o asfalteiro resolveu se complicar ainda mais. Com carisma negativo, esse dementador da alegria e vontade de viver fez uma tentativa pífia e patética de piada ao dizer que só começaria a se preocupar quando passassem a adulterar Coca-Cola. O que arrancou risos no total de 0 pessoas e até os aspones da mesa notaram que o chefe tinha sido insensível no mesmo nível do mito mandando um "e daí? Não sou coveiro?". O objetivo da gracinha é mais claro que o Hermeto Pascoal: sinalizar virtude para o eleitorado evangélico e deixar no ar que esse é um problema do pinguço que tá lá no Planalto. Só que se fudeu, né? E não foi pouco, tendo que voltar no dia seguinte para meter o "quem me conhece sabe". O texto do marqueteiro, no entanto, estava péssimo, a ponto do Tarcínico emendar 2 frases contraditórias, ao assumir que a piada não cabia e acusar quem criticou de não ter interpretado corretamente. É sempre a mesma ladainha: errei, fui moleque, mas vocês também entendem tudo errado, né? Aff. Errei. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, no momento em que falávamos das várias medidas que estamos tomando, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. O crime organizado no Brasil, em São Paulo, tem por objetivo principal o lucro. E esse lucro ele é exponencial no tráfico de drogas. E na questão da bebida, é infinitamente inferior à questão do... Porque uma organização criminosa que lucra exponencialmente com o tráfico de pasta base de cocaína, inclusive com o tráfico internacional, iria migrar para um negócio muito menos rentável. Então, até aqui, não tem nenhum indício de participação do PCC, falando claramente, nesse processo todo. Vamos mudar de ares, e não são ares assim tão bons, diga-se de passagem. Na Câmara Municipal de Oricó, aconteceu uma situação inusitada. Um dos vereadores soltou uma bufa terrivelmente perturbadora que conseguiu interromper a sessão. O acusado de cu frouxo foi Ricardo Amando, do MDB, que veio a público negar que tenha sido o autor da flatulência, como havia apontado Lucas Leal, do PT. Sacanagem acusar o cara sem provas, tá? Mas um lance como esse não pode ficar impune. Sugiro contratação do pastor de calcinha para investigar melhor e a mudança do nome da cidade de Oricó para Oricu. E quero repudiar essa injustiça nessa divulgação desse vídeo que está acontecendo comigo. Infelizmente, pela fala infeliz do vereador Lucas Leal, que mal interpretou a situação, o qual eu saí do local porque não estava suportando o odor que estava ali naquele momento. Em São Caetano, o ambiente não estava tão insalubre, mas como trataremos de uma Câmara Municipal, é evidente que o assunto é patético.
Sem nada para se preocupar nessa cidade, que é tão perfeita para se morar como se fosse Viena, na Áustria, os vereadores instituíram o Dia Municipal do Elvis Presley e celebraram essa importante decisão dançando Suspicious Minds em cima da mesa. Sei que é importante trazer essa informação, mas acredito que vocês até já imaginam que um dos envolvidos é do PL, e não podia ser diferente. Já na cidade de Sena Madureira, interior do Acre, o clima pesou mais que a zorba do vereador Peidão. Influenciados por Popó e Vanderlei Silva, os vereadores Denis Araújo, do PP, e Michael Moreira, do PSD, saíram na mão no meio da Câmara, reforçando uma vez mais que não existe nada tão ridículo e torto quanto dois homens adultos sem nenhuma noção de artes marciais brigando em público. Muito constrangedor de ver esses soquinhos com mãos moles que parecem patas de cachorro. Nunca tem uma muqueta bem dada, um gancho, um jab. Eu sou a favor do diálogo, não por ser assim tão anti-violência, mas por ser um esteta. Essas brigas são muito horrorosas do ponto de vista da plasticidade de movimentos. Semana passada trouxemos ao canal a história da esposa do Leonardo, Poliana Rocha, que teria levado um menino de Ilhéus para ser amigo do Zé Felipe na sua mansão em Goiânia. O caso foi contado com naturalidade, como se fosse habitual pegar uma criança aleatória no meio da rua, levar para sua casa e depois de enjoar dela, devolver para a mãe como se nada tivesse acontecido. Mas a repercussão foi péssima e merecida. E ao invés de se retratar e meter o modo tarcínico, Poliana dobrou a aposta, ameaçou quem compartilhou a fala e avisou que os advogados dela já foram alertados e que o processinho deve chegar aos canais que a criticaram em breve, o que provavelmente deve abranger a Galãs Feios. O negócio foi tão longe que até o suposto menino apareceu. Atualmente um pouco mais velho que o Leonardo, o João gravou um vídeo em que se pronuncia avisando que vai sim se pronunciar no pronunciamento pronunciado. Porém, ele nunca mais voltou para nos posicionar com sua belíssima voz, que é um misto de Caneta Azul e Renato 38. Deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito. É isso que é o mais triste. E sabe por que eu tô assim? E que eu vim aqui me posicionar mais uma vez? Porque a internet realmente não pode ser terra sem lei. Se você não posicionar, você leva. Eu acionei agora uma turma da pesada de advogados super competentes e que vai está movendo inclusive uma ação judicial para cada um que está falando isso, que está me caluniando. Tá tudo errado nessa história, mas tudo errado. Obrigar um adolescente a viver e jogar bola com Zé Felipe, um adulto de boina, ameaça de processo, ameaça de pronunciamento. Eu pensei que ia terminar em alto estilo, mas os queridos não prometeram nada e entregaram menos ainda. Ao menos a ex-nora da Poliana, Virgínia Fonseca, entregou muito entretenimento após romper o relacionamento relâmpago com Vini Júnior. Isso desencadeou o aparecimento de outras mulheres que se relacionaram com o jogador. Inclusive uma que se diz sapiosexual, que é quem se interessa por gente inteligente e mal consegue escrever um idioma que se assemelha ao português. Enfim, galera, pelo projeto de neymarização do menino Vini, devo alertar. O Hexa não vem nunca mais mesmo. Também te perguntei ali embaixo se você já tinha conversado com o Vini Júnior depois que a gente deu o sprint. Sim. Como é que foi essa conversa? A gente conversou, a gente se resolveu e tá tudo certo. O que ele falou pra você? Ele assumiu? Claro, não tem o que fazer, né? Pediu desculpa? Pediu desculpa. Ele sugeriu um trisal ou você levaria a sua amiga só pra, sei lá, pra te acompanhar? Ele sugeriu um trisal? Na verdade, ele não sugeriu, mas pra mim ficou bem claro depois. O Brasil de hoje é aquilo. Quem tá desempregado, mas tem fama nas redes sociais, se prepara para tentar um cargo como deputado em 2026. Só que hoje em dia, a campanha não acontece apenas nos meses que antecedem a votação. Ela é contínua e ininterrupta. Todo dia é dia de palanque. Para alguns, o palanque é invadir Universidade Federal para provocar jovens de cabelo azul, apanhar e depois acusar a esquerda de ser violenta e contra o debate. Para outros, se vitimizar ou falar absurdos nas redes sociais potencializa os eleitores que adoram ser enganados por gente que tem aquele perfil lacrador, que fala mesmo, não manda recado, é sincerão. Já para uma terceira turma, resta
há algumas outras abordagens tão batidas, mas tão eficazes quanto como fazer polêmica com banheiro unissex e fiscalizar o cu alheio. Vou jogar algumas cenas assim aqui para vocês notarem que o tempo passa, a gente saca as artimanhas, só que essa corja continuará a apostar na política da lacração porque gera resultado. Aqui, assediando estudante aqui no campo de... CNJ quer obrigar tribunais a permitir homens no banheiro feminino. Homem que se identifica como mulher, se vestir como mulher, vai poder entrar no banheiro feminino. Aí eu faço uma pergunta, e se um tarado, um pedófilo, pegar e colocar, se vestir de mulher e entrar dentro do banheiro, que faz, eu me identifico como mulher, o que vai acontecer? Cansativo, mas é tão certeiro que o Cleitinho vai ser o próximo governador mineiro. Pode anotar e me cobra depois, ok? Outra turminha cansativa é crente. Nos chamem de intolerantes, não ligamos, mas os verdadeiros intolerantes no momento se escondem atrás do dogma religioso para ameaçar aqueles que não votam no mito e desrespeitar qualquer espaço em que possam pregar a palavra do Senhor ou do capeta ou do que for, mesmo que não exista ninguém interessado. Vide o caso de um arrombadinho com um sorriso cínico de chama-soco que perturbava uma unidade de saúde na intenção de impor sua religiosidade à força para quem estava enfermo. Até difícil falar religiosidade, né? Por mais pacífico que você seja, qual a possibilidade de não desejar o pior para um cara assim? Esse tem o atenuante de não ser famoso, apesar do poder de conseguir me irritar muito, mesmo estando bem longe da minha casa. E quando o crente é poderoso, dono de emissora, e entra nas casas de milhões de pessoas e promete que o sal do mar morto vai curar de pereba da perna casamento fudido. É complicado, indigna, mas é crime sem vítima também. Tem mais de 18 anos e compra feijão mágico do Valdemiro e salzinha da filha do Edir, só cumpriu o roteiro diário do Brasil e foi o otário que o malandro sonha encontrar para fazer negócio. Nós vamos levar um pouco que vamos batizar o outro sal, que vai ser dado para você no dia 11 de setembro. Porque quando entram nessa água aqui, aquela ferida que nunca cura, passa a curar. Quando entram nessa água salgada, aquela pessoa que tem dificuldade de cicatrização, ela em um dia ou dois cicatriza a ferida. Nossa Senhora Aparecida, livrai-nos da fome, da peste, da guerra e do comunismo ateu. Fala, Matias! As pessoas o quê? Fala, Bessi. Fala, pessoal. Dimo like, valeu, super chat. Nos acompanhem nas redes. Vire membro, comenta. Tem que fazer tudo isso pro canal explodir. Não, explodir de bom. Tá pegando fogo, bicho! Estou preocupado também como Marco Rubio. Marco Rubio! Esse é o novo nome da direita. A direita, extrema direita, porque não existe direita, né? É extrema direita. Só pensa no Marco Rubio. É impressionante. O novo sex symbol da direita. A personificação das 72 horas. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. E se você é um desses ainda que acredita em gente como Vini, Virgínia, Poliana, Leonardo, Zé Felipe, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.